Seja bem-vindo à nossa cidade, seja bem-vindo ao Arquivo Público de Caetité. Hoje ele é arquivo público, mas esse prédio aqui é um prédio que foi construído no início do século XIX, por volta mais ou menos de 1814. Ele demorou para ser construído, ele levou 25 anos para ser construído. E ele foi construído no intuito de ser, no intuito não, ele foi o centro administrativo político da nossa cidade. Então, a partir desse prédio aqui, funcionava toda a administração. Então, aqui ficavam os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Aí, com o passar dos anos, a cidade foi crescendo e esses poderes foram deslocados para outros locais assim, da cidade. E ele ficou funcionando até mais ou menos 1970, só como delegacia e cadeia, né? Até a década de 70. Só que não, o modelo de cadeia que era antigamente não mais supria aquelas necessidades que aí eu vou mostrar para vocês onde era a cela lá, como é que era o modelo de cadeia. Então, aí aqui na parte de baixo eram duas celas, que era a prisão, as arcadas do prédio eram abertas, hoje fechadas para poder salvaguardar a documentação, mas elas eram abertas. E nesse primeiro piso aqui funcionava os três poderes. Ficava o intendente, que hoje a gente chama de prefeito e prefeitura, mas na época era o intendente com a intendência, a sala de vereação composta por 3 vereadores e ficava também o fórum da cidade. Então aqui nesse salão aconteciam os julgamentos, presos, quando era condenado, dizem que ele não poderia mais passar pela escada, pela passagem que as outras pessoas passavam. E eu vou mostrar para vocês um alçapão que a gente tem, que liga diretamente à cela. Então, por ali, pelaquela abertura, era feito, diz que eles passavam por ali, eu não sei como, porque é bem alto. A alimentação também deles era feita ali através daquele alçapão. Aí, o arquivo, eu falei um pouco da história do prédio, agora eu vou falar um pouco da história do arquivo. O arquivo público, ele é uma instituição assim, que a gente tem muito orgulho aqui na nossa cidade, porque ela é reconhecida nacionalmente. Muita gente vem fazer pesquisa aqui para mestrado, doutorado, árvore genealógica e outras diversas pesquisas. Então, ele foi uma iniciativa dos professores da UNEB aqui, da UNEB Campus 6, aqui de Caetité, o professor Paulo. Inclusive, eles estão almoçando agora, essa semana. Eles moram em Salvador, mas ele atua de forma remota, com a coordenação acadêmica. Ele está aqui essa semana, juntamente com a empresa que está fazendo a digitalização de algum acervo nosso, dos acervos que a gente tem aqui. Foi a iniciativa do professor Paulo, Maria de Fátima, da UNEB. Eles perceberam, dando aula para os alunos aqui na UNEB, porque eles eram professores na época. O arquivo foi inaugurado em 1996, fevereiro de 96. Aí eles sentiram a necessidade que os alunos da universidade aqui tinham que ter um apoio de pesquisa. E Caetité era uma cidade, polo, onde tem muita história, uma cidade histórica, né? Aí eles juntaram toda a documentação necessária, apresentaram ao prefeito de Caetité na época, apresentaram ao governo do estado, juntamente com o APEB, o arquivo lá de Salvador, reuniram a documentação necessária para poder tornar esse prédio um arquivo público. Então, desde 96, fevereiro de 96, é arquivo público. E aqui a gente salvaguarda o quê? Documento do executivo, documento do legislativo, documento do judiciário e a sede de algumas famílias importantes daquele período. Por exemplo, da família de Seixeira, da família do Barão, de João Gomes e da família de professor Alfredo. Então, essa documentação chega para a gente tem um modelo de organização, que a gente segue a tabela do CONAF. Então, cada acervo desse que eu falei para vocês, como tem o pessoal que está fazendo administração, né? Cada acervo desse é um fundo. Então, o executivo é um fundo, o legislativo é outro fundo, a família também é outro fundo. Cada família é um fundo. Então, toda a documentação relacionada ao Barão de Caetité coube em uma caixa. Como é que é feita essa organização? Então, cada pessoa da família é uma série. Ele é uma série, a esposa dele é outra série, o filho é outra série, a nora e quem estiver da família.
Aí dentro da série dele, a galera que pegou aqui, aí tem uma subsérie, que é finanças, correspondências usuais, eventuais, fotografias, documentos pessoais. Então tá tudo organizadinho assim. Então fica o fundo, cada pessoa da família é uma série, cada documento dessa pessoa é uma subsérie, por exemplo, finanças. E dentro de finanças tem lá toda a organização ali dele. Então é desse jeito que é organizado. Igual o fundo mesmo do judiciário. A gente tem, por exemplo, o polo da comarca de Caetité. Dentro de Caetité a gente separa o que é inventário, o que é arrolamento, o que é habilitação de casamento, o que é separação, e assim vai. Então a organização ela é feita dessa forma. Aí mais alguma coisa? Eu não vou conseguir abrir porque quando chove acho que a madeira meio incha. Mas aqui é uma abertura que liga diretamente à cela. Eu vou mostrar a cela depois lá para. Deixa eu passar aqui, pronto. Que é onde os presos desciam e também eram limitados. Deixa eu ver aqui. É pequenininho, né? Quantos metros? Quantos metros de profundidade? Altura, eu acho que. Eu não sei precisar, mas a gente olha de lá de baixo, a gente vai fazer. Já faz um cálculo. A gente faz um cálculo. Essas fotografias aqui, a primeira lá de Mário Espíndola Teixeira, que é o irmão de Elis Teixeira, a primeira. A segunda é um professor da escola normal, de Caetité, que é a escola de formação de professores. Hoje funciona a Câmara de Vereadores, mas a escola normal, ela vinha gente de várias regiões estudar aqui em Caetité, formar professores. Então, assim, talvez, não sei se na cidade de vocês, conversar com a pessoa mais. Temos umas 3 ou 4 professoras então, que formaram aqui na escola normal, professora né? Dalva, na escola normal. Ali a gente tem uma fotografia de 1929. Naquela primeira foto lá em cima tem o professor Alfredo. A gente tem um acervo do professor Alfredo aqui. O professor Alfredo tem uma história bem bacana, assim, que ele era um homem negro, de origem humilde, que conseguiu ser diretor, professor e prefeito também na cidade de Caetité. Naquela época, como o livro era muito raro, ele tinha uma biblioteca com mais de 3.000 livros. A gente está com a parte aqui da biblioteca dele. É um professor de literatura, mas a biblioteca dele é bem eclética, tem de tudo. E ali são os familiares dele, a mãe, o pai e o sogro. Na verdade tem a biografia dele, que ele não comenta muito sobre o pai. O pai dele diz que era um português. A mãe está ali, aí o pessoal que vieram aqui já fez uma leitura da vestimenta ali da mãe. Acha que era de alguma religião de matriz africana. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar o jornal aqui. A gente tem um jornal apenas, que é um jornal que foi editado por um. O meu jornal é um dos artigos mais pesquisados que a gente tem aqui no arquivo. A primeira edição dele foi em 1897 até 1940. Então, tem notícia do Brasil todo. Tem até a notícia de quando o Titanic demorou um mês para chegar a notícia aqui em Caetité, mas chegou e está no jornal. Esse aqui mesmo, a gente... Como eu disse para vocês, tem o pessoal do Salvador da Coordenação e tem o Urano ali que ele faz a digitalização de todo o acervo. Ele diretamente de Salvador, né, Urano? Quer explicar para eles, Urano, mais ou menos como é que é feita essa... Exatamente. Tudo bem?